Amém. Eu queria meditar com os irmãos em Hebreus, Hebreus 1, né, de 1 a 4, depois 2, de 1 a 4 também. E quando nós estamos passando por problemas e as coisas estão difíceis, nós tendemos a meio que reagir por reflexo. Essa é a razão por que nós temos que estar cheios da palavra de Deus. Essa semana alguém disse para mim, eu precisava tanto que Deus falasse comigo, eu não sei porque Deus não fala comigo, não me responde. Eu poderia acreditar isso ao fato da pessoa estar passando por problemas, mas o fato é que nós devemos saturar nossa mente da verdade de Deus, para quando chegar o dia mal, a nossa reação seja quase como que um reflexo, não é? Sem precisar pensarmos muito, refletirmos a mente de Deus. Uma vez eu estava vendo um documentário sobre a tentativa de assassinato de Ronald Reagan, e eu sempre achei estranho essas pessoas que trabalham no serviço secreto, porque elas protegem o presidente, e quando ouvem tiros, elas se jogam na frente do presidente. Ou seja, se o tiro tiver que pegar alguém, que pegue neles ali que estão fazendo a segurança. Só que não é para nós lógico, não importa qual salário alguém receba, você entrar na frente das balas. Não é? Por exemplo, nesse atentado, agentes morreram que tinham esposa, filhos. Eu não consigo imaginar alguém que realmente acha que há algum salário que valha ele ganhar tiros e morrer, não é? E há uma coisa instintiva de quando você escuta tiros, você se abaixar, você se proteger, mas a maneira com que eles imediatamente pulam na frente do presidente é incrível. Então eu estava vendo esse documentário e foi feita essa pergunta a eles, não é muito a reação humana normal. E o que ele disse é que eles treinam isso durante tantas vezes, continuamente, que quando eles escutam os tiros, eles nem pensam. Eles nem pensam que tem filhos, esposa, que vão ganhar um tiro, que vão morrer. Eles se jogam na frente. Eles protegem, não é, o presidente. Eu acho que todos nós devemos ter um conhecimento bíblico que nos leve a isso, mas você vê, eles repetiram isso continuamente, eles fizeram isso todo dia, até que aquilo virou um reflexo da sua vida. Então eu acho que quando nós estamos passando por dias difíceis, nós ainda devemos reagir de maneira adequada, exatamente porque nós treinamos e nós nos saturamos da verdade de Deus. Então quando você está passando por dificuldade e diz, eu preciso que Deus fale comigo, isso é de uma insensatez, mas isso é comum mesmo quando as pessoas não estão passando por problema nenhum. Elas realmente acham que precisam ouvir alguma coisa de Deus e que Deus não está falando. Então, Hebreus começa dizendo, havendo Deus antigamente falado, muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, a nós falou-nos nesses últimos dias pelo Filho, a quem constituiu o herdeiro de tudo, por quem fez também o mundo, o qual, sendo o resplendor da sua glória, expressa a imagem da sua pessoa, e sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder, havendo feito por si mesmo a purificação dos nossos pecados, assentou-se à destra da majestade nas alturas, feito tanto mais excelente do que os anjos, quando herdou o mais excelente nome do que eles. Então a questão é, você quer ouvir Deus falar? Não é? E essa é uma pergunta que deve ressoar em nossos ouvidos. Como essa pessoa, você já disse alguma vez, no momento de tristeza, de desespero, ó Deus, se tu apenas falasse comigo, se eu apenas pudesse ouvir sua voz, se ao menos tu falasse comigo nessa hora, se ao menos tu me dissesse alguma coisa, se tu não ficasse tão calado como tu estás. Então, isso acontece tantas vezes, não é? E graças a Deus, muitas das vezes também as pessoas encontram Deus paciente, não é, para ir com sua eterna repreensão. Mas se você não quiser repetir algo
tão ofensivo a Deus, ouça a repreensão terna de Deus nessas palavras de Hebreus 1 e 2. E esses dois versos ensinam muito alto e claramente o fato de que Deus não está em silêncio. Deus não é retraído. Deus não é não comunicativo. Deus jamais agiu assim conosco. Esses dois versos nos ensinam que Deus falou em duas fases na história. Antes da vinda do seu Filho, de Deus, antes da vida do Filho de Deus ao mundo, e depois ele falou através da vinda do seu Filho. Ele falou em seu Filho. Então leia novamente: havendo Deus antigamente falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, ele falou aos pais pelos profetas, a nós falou-nos nestes últimos dias pelo Filho. Então considere essas duas fases de comunicação de Deus para com o seu povo por um momento. Antes da vinda de Cristo, diz que Deus falou pelos profetas, de muitas formas, muitas vezes, em muitos lugares. E a gente pode olhar três coisas quando a gente vê essa descrição. Primeiro, Deus falou. Ele nunca ficou em silêncio. Não é? Deus se comunica. Na verdade, lá, quando nossos primeiros pais pecaram, quem vem se comunicar é Deus. O pecador está sempre em fuga. Então, ele veio falar, ele veio se conectar conosco. Deus não é uma ideia que nós pensamos. Você não pode sentir Deus falando dentro de você. Que é óbvio que essas palavras um tanto que místicas que as pessoas gostam de dizer, elas não diferenciam o que o coração delas está dizendo do que é Deus. Então elas se consolam fingindo que Deus está falando onde Ele não está falando. Deus não é uma ideia para nós pensarmos. Ele é uma pessoa a ser ouvida, compreendida, apreciada e também obedecida. Ele é uma pessoa que fala. Não há fato mais importante do que esse. Se Deus não fala, por mais que a criação manifeste sua glória, nós jamais conheceríamos o seu caráter perfeitamente. Há um Deus que fala para que a gente possa conhecê-lo. Ele fala para que a gente possa não só conhecê-lo, mas para que a gente possa amá-lo e viver em alegre obediência a Ele. Então Deus falou. Deus falou, é o que o autor de Hebreus diz. Deus falou. Mas em segundo lugar, Ele falou pelos profetas. Isso nos ensina algo importante para nós que vivemos no mundo individualista, que faz as coisas piorarem mais ainda, né, a nossa cultura. Isso significa que a maneira típica de Deus se comunicar com o seu povo foi inspirar alguns homens, porta-vozes humanos como intermediários. Essa foi a maneira típica que Deus escolheu. Por que Ele escolheu assim? Porque Ele é Deus. Não é? Por que Deus não escreve o Salmo 23 com estrelas no céu noturno? Porque Ele não quis. Ele podia. Não é? Eu já falei que sempre algumas pessoas argumentam comigo: eu creio que Deus pode fazer o que Ele quiser. Eu também creio que Ele pode fazer o que Ele quiser. Não é? Mas, então Ele poderia amanhã escrever o Salmo 104 com as nuvens no céu. Poderia, mas não vai fazer. Então é ridículo nós discutirmos o que Deus poderia fazer. Nós temos o que Deus fez e o que Deus falou e o que Deus se revelou. É isso que nós sabemos. É isso que nós temos que ouvir. É isso que nós temos que obedecer. Nós não discutimos o que Deus poderia fazer. Nós nos debruçamos sobre o que Ele fez e o que Ele falou. Então Ele falou pelos profetas. Significa que a maneira típica de Deus se comunicar com o seu povo como um todo era inspirar porta-vozes humanos como intermediários. Não era a maneira de Deus escrever sua palavra no céu com nuvens ou com constelações no céu noturno, para que todo mundo lesse, soubesse. Não era também a maneira de Deus falar, gritar do alto da montanha com uma voz
de trovão, para que todos ouvissem uma voz saindo da montanha, e assim, como eu disse, totalmente sem sentido e até ridículo discutirmos se Deus... eu acredito que Deus pode falar com uma voz atrás da montanha. Deus pode, mas Ele não fez, não vai fazer. Não é? E essas discussões são sempre tolas. Então não foi o método de Deus gritar de uma montanha, por trás da montanha uma voz para que todos ouvissem, mas também não foi sussurrar uma voz no coração de cada pessoa e falar, revelar a sua verdade de cada israelita. Não foi o que Deus fez. Deus não ia no coração de cada israelita e falava o que Ele falou em Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio. Ele não fez isso. Não é? Sua maneira usual era chamar um profeta e depois inspirá-lo e falar, e ele escrever ao povo o que Deus queria que o povo soubesse. Essa foi a maneira que Deus escolheu. É por isso que nós somos o povo do livro. Não é? E não o povo da nuvem, que olha para a nuvem para ver, sabe, se há alguma coisa, não, sei lá, o povo da borra do café, que você lê na xícara, o que a borra do café está dizendo. Nós somos o povo do livro. Deus escolheu assim, Deus não escolheu falar no coração de cada israelita, não é? Ele escolheu levantar homens assim, e sua maneira usual então era chamar o profeta e depois inspirá-lo a falar e depois a escrever ao povo o que Deus queria que fosse dito. Mas não perca o que o texto diz. Quando Deus falou aos pais, nos profetas, quem falou aos pais foi Deus. Deus, tendo outrora falado aos pais pelos profetas, você vê, ele não disse que os profetas falaram. Quem falou foi Deus. Ninguém tinha o direito ao pegar Gênesis, Levítico e dizer assim, Deus não está falando aqui, quem está falando aqui é Moisés. Não é? Não. Deus falou aos pais pelos profetas. Deus que falou. Era a voz dele. Quando Deus falou aos pais nos profetas, Deus falou aos pais. Quando os pais ouviram e entenderam os profetas, eles ouviram e entenderam Deus falando. Uma das coisas mais tristes do nosso dia é que sempre que alguém disse para mim, sempre, Deus fala ainda hoje, ele não está falando sobre a Bíblia. Ele está falando sobre o coração dele, uma coisa lá que ele sente, umas direções. Mas tendo Deus outrora falado aos pais pelos profetas, quem falou aos profetas foi Deus. Quem falou aos pais foi Deus pelos profetas. Deus estava falando, Deus continua falando pelos profetas. Quando você lê Gênesis, Levítico, Deus está falando. Não é que ele falou. Deus usa instrumentos humanos escolhidos, inspirados, para falar aos pais. E então Deus, ele falou diretamente aos pais, pelos profetas. Mas é Deus falando aos pais quando os profetas falam e quando os profetas escrevem. Então Deus falou aos pais pelos profetas. Em terceiro lugar, de muitas maneiras, em muitas porções, de muitas formas, é o que o texto diz. É aqui que tem a garantia de que Deus não é nem um pouco retraído, não é, mas comunicativo. Ele falou de muitas maneiras, de muitas formas. Ele não deu só uma visão de como Jesus seria o Cordeiro, ele encheu tabernáculo, altar do sacrifício, propiciação, expiação, a nuvem, tudo falava sobre Cristo. Ele foi extremamente comunicativo, e não uma coisa, um sinal, uma palavra. E aqui nós temos a garantia de que Deus não é retraído, ou que ele não é comunicativo, ele é extremamente comunicativo. Esse verso enfatiza a variedade pródiga de comunicação de Deus. De muitas maneiras, de muitas formas, em muitos lugares. E esse é um grande conforto para nós e um grande encorajamento. Por quê? Entre outras coisas, porque todos nós sabemos que algumas dessas partes, formas com que Deus se revelou, são difíceis. O apóstolo Pedro diz assim, algumas cartas do apóstolo Paulo são difíceis de entender, e por isso algumas pessoas distorcem, como distorcem as escrituras. Então nós sabemos,
e não é correto afirmarmos que há textos, passagens mais difíceis, e precisamos, muitas das vezes, de ajuda. Agora, se Deus tivesse falado apenas de uma forma e de uma maneira, e a gente não pudesse entender imediatamente, então nós estaremos frustrados e estaremos em grande desvantagem. Deus falou, essa é a única coisa que Ele falou, mas é muito difícil de entender isso aqui. Mas Deus não fez assim. Ele falou em muitos lugares. Ele falou em vários tempos. E Ele falou em muitas porções. E Ele falou de muitas maneiras. Portanto, se você tiver dificuldade em compreender a palavra dEle em Levítico, a princípio, você pode entender ela em Provérbios. Se você não vê o ponto claramente que Ele está mostrando sobre seu filho em Zacarias, você ainda pode ficar profundamente comovido com a mensagem de Jonas, de como do Senhor vem a salvação. Se você ainda não entendeu as entranhas difíceis das visões de Ezequiel, se você ainda não chegou lá, você pode ser sustentado pela graça sustentadora nos sofrimentos de Jó. Você talvez não viu a glória de Deus como revelada em Ezequiel, naquelas visões, mas em seu sofrimento você não vai ficar sem direção, porque você viu como Ele sustenta Jó. O ponto é esse: Deus fornece muitas possibilidades no Antigo Testamento onde você pode ouvi-lo. É por isso que cada peça do tabernáculo, cada parte da jornada de Israel, o primeiro animal que Deus matou para cobrir os nossos primeiros pais, todas as coisas vão apontando para o seu filho de muitas formas, de muitas maneiras. Ninguém pode dizer que foi algo isolado, obscuro, que não me dá o suficiente. Então Ele falou de muitas formas, de muitas maneiras, em muitas porções, em muitos lugares. Ele falou pelos profetas aos pais. Mas você vê, Deus falou. Ele não é retraído, Ele não é pouco comunicativo. Se alguém hoje não está saturado da verdade de Deus, não é porque Ele não é comunicativo. E há muitos lugares e muitas maneiras com que Ele falou pelos profetas. Assim, você é repreendido quando você disse que queria ouvir Deus falar, que tudo que você precisava era de uma palavra de Deus, e de que Deus está em silêncio, e de que você não está, Deus não está falando, não você deve se arrepender por mentir a respeito de Deus, de dizer que Ele está em silêncio quando Ele nunca ficou em silêncio, tempo nenhum. E assim você deve ser repreendido, e eu e qualquer um, em qualquer queixa sobre o silêncio de Deus. É simplesmente um testemunho falso, uma mentira sobre o Altíssimo, dizer que Ele ficou em silêncio em algum momento. Então, seria como se eu fosse uma pessoa reclamando que eu vivo numa terra de praias como o Rio de Janeiro, mas que eu fique reclamando que não existe praia só porque não tem nenhuma em frente à minha casa, não é? E como eu não quero ter o desconforto de sair da minha janela, então eu fico reclamando que não existe praia aqui no Rio de Janeiro. Então, o que acontece é que, se isso era verdade, agora é maior, é melhor, e o pecado é maior ainda, porque há mais. O livro de Hebreus diz que Deus falou em duas fases: uma antes da vinda do seu Filho ao mundo, e outra através da vinda do seu Filho. No versículo 2a diz: nesses últimos dias Deus nos falou em seu Filho. Ou seja, antes ele nos falou nos profetas. Quem falou foi Deus. Quando eu leio Moisés, Davi, eles não estão falando comigo, quem está falando comigo é Deus.
não é? Deus falou pelos profetas. Mas agora, nesses últimos dias, Deus nos falou em seu próprio Filho. Agora o ponto aqui é que se Deus parecia pronto, abundante para se comunicar no Antigo Testamento, quanto mais agora que Ele enviou o seu próprio Filho. Não é? O seu próprio Filho se esvaziou, se tornou um homem e desceu. O que o escritor de Hebreus quer que a gente veja é que esta última comunicação de Deus é maior, melhor do que todas aquelas porções e de tudo que Deus tinha falado e feito, mesmo que maravilhosamente, até Ele enviar o seu Filho. Então, quando eu reclamo com Deus, Senhor, eu quero te ouvir, Senhor, eu quero ouvir sua voz, eu preciso ouvir sua voz, a minha reclamação faz algum sentido? Qual seria a resposta de Deus a palavras como essa? Não é? A gente pode ver 3 maneiras pelas quais o falar de Deus no Filho nos últimos dias é melhor do que o falar de Deus no passado. Por seu Filho, Deus falou agora não apenas pelos profetas, era Ele que falava, né? Mas falou pelo seu Filho. O verso 1 e 2 diz: Deus, depois de ter falado muito tempo atrás aos pais pelos profetas, de muitas maneiras e de muitas formas, nesses últimos dias Ele nos falou em seu Filho. Então observe que Ele não diz anteriormente Deus falou pelos profetas e nesses últimos dias Ele nos falou pelos apóstolos. Ele não diz isso. Ele podia dizer, não é? Isso é verdade. Mas você vê que o texto bíblico, ele não diz, Ele nos falou no passado de muitas maneiras pelos profetas e agora Ele nos falou pelos apóstolos. Ele não diz isso. E você pode ver então o papel crucial dos apóstolos no próprio livro de Hebreus, no capítulo 2, 3 e 4. Mas o ponto aqui é que nesses últimos dias Deus fez algo muito diferente para se comunicar. Ele enviou o seu Filho. Não apenas um profeta. Isso é diferente. O Filho de Deus não é apenas um profeta. Ele não é apenas o porta-voz. Não é? Ele é a mensagem que os profetas falavam. Não é? Alguns pensavam que ele era apenas um profeta. Por exemplo, João 9,17 diz, olha, quem eles dizem que eu sou? Não é? Você vê que enquanto as pessoas falavam, você é o Elias que havia de vir, até que alguém dissesse, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Tu falavas pelos profetas, tu não é como os profetas. Então Jesus não é um profeta como Moisés, como Isaías, com uma mensagem melhor, com uma mensagem mais completa, com uma mensagem mais clara, não é? Ele é o Filho de Deus. Isso significa que Ele próprio é o Deus eterno, que Ele próprio falou todo o tempo. Que Ele falou com Moisés na sarça. Que Ele é o Verbo que criou todas as coisas. Então, isso significa que Ele é Deus. E o filho de Josemar é humano como Josemar. Ele é o Filho eterno de Deus, eternamente gerado. Nós podemos ver isso em detalhes. Por exemplo, o verso 3 diz, Ele é o resplendor da glória de Deus. E Ele é a representação exata do seu ser. Nós sempre veremos Deus em Cristo, Filho do homem. Não é? Nós não podemos ver o Deus invisível, porque Deus é invisível. Não é? E o Deus eterno, imortal, invisível, a Ele seja a glória, na doxologia de Paulo, então, Ele é o Deus invisível, por isso Jesus, ninguém nunca viu Deus, a não ser o Filho, não é? E a quem o Filho quiser revelar. Nós vamos sempre ver Deus em Cristo, Filho de Deus, Filho do homem, porque a divindade de Deus é invisível.
E uma coisa que pode ser vista não é invisível, não é? Sempre que nós temos alguma manifestação visível de Deus, o que nós temos é uma teofania. É uma manifestação visível que Deus faz para mostrar algo a respeito dele. Mas o ser infinito de Deus, agora nós podemos ver na face de Cristo, que é filho do homem e filho de Deus. O objetivo dessas palavras é nos alertar contra o erro que às vezes se cometeu na história, e por exemplo que o Islã comete, colocando Jesus como o maior, o melhor, o maior dos profetas. Não é? Jesus é a imagem única da glória divina de Deus e traz a própria marca da perfeição da sua natureza. Ele não é um profeta maior. E se quando os profetas falaram, era Deus falando, agora ele fala em seu Filho. O objetivo aqui é mostrar que ele é infinitamente superior aos profetas. Se já era pecaminoso, afrontoso, era mentir contra o caráter de dizer que Deus não fala, ou não falava, quando ele falou claramente. Agora nós estamos no outro nível, não é? Ele é o Filho eternamente gerado, sem princípio e sem fim, como está em Hebreus 7,3. Em outras palavras, Deus não falou apenas por profetas e apóstolos inspirados. E é por isso que aqui o autor quis deixar assim. Ele falou pelos profetas, mas agora ele não nos falou nos apóstolos, ele não falou no seu Filho. Ele falou vindo a nós na pessoa do seu Filho. Quem foi Jesus? O que ele disse, o que ele realizou ao morrer e ressuscitar dos mortos, é a palavra de Deus para nós. Toda ela é ampliada para o nosso entendimento nas cartas de Paulo, enfim, no Novo Testamento. Isso é o que Deus disse e é isso que você deve ouvir. O que precisamos ouvir com muito mais seriedade do que temos feito. O problema não é se Deus fala. O problema é se nós levamos tão a sério o que ele fala. Sempre quem reclama que Deus não está falando, não leva Deus a sério. Sempre que quem acha que Deus está falando de uma outra forma que não é em seu Filho, não leva a sério o Filho de Deus. Então, eu ouvi a palavra de Deus em seu Filho. Toda vez que eu começo a reclamar que Deus está calado e que preciso que Deus fale comigo, nesse momento eu devo parar e perguntar: eu ouvi a palavra? Esta palavra de Deus dita em seu Filho, agora nos últimos dias ele nos falou em seu Filho. Eu ouvi e é tão curto e simples que eu esgotei Jesus. Eu esgotei tudo que ele é. Aquilo que toda a verdadeira igreja vai levar toda a eternidade para compreender, experimentar e desfrutar, eu esgotei aqui, o quê? Em 2021? Eu encerrei aquilo que Paulo, já no final da sua vida, diz: o meu desejo é conhecê-lo. Eu já posso dizer: Paulo, eu já conheço tudo e estou esperando mais, porque Deus não fala mais nada e eu já sei tudo que ele falou em seu Filho. Tudo que ele tinha para revelar em seu Filho eu já sei e estou esperando as próximas revelações de Deus. É tão curta e tão pequeno que aquilo que vai alimentar igreja, anjos, por toda a eternidade, uma pessoa realmente esgotou. E agora eu preciso de outra palavra. Eu estou dizendo isso para Deus realmente. Eu sou sério ao dizer para Deus, o Pai, que eu esgotei o seu Filho, que as riquezas insondáveis da sua glória já acabaram, que Ele que me abençoou com toda a sorte de bênçãos espirituais nos lugares celestiais, que eu já vi tudo, que eu já atingi a maturidade de abranger todas essas coisas, que eu já cobri toda a mente de Cristo, e que agora eu estou aqui sem recursos, porque a mente dele é pequena demais, tudo o que ele fez é pequeno demais, e eu preciso de mais alguma coisa.
Como se eu estivesse dizendo só isso? Era isso que você tinha para dizer? Cristo? Não tem mais nada? Vai me deixar assim sem nada? Isso aí eu já sei. Isso aí eu já esgotei. Isso aí não serve nem para resolver os meus problemas. Isso aí, a complexidade da minha alma é muito maior do que esse Jesus que você revelou. Olha, ou você fala mais, ou eu estou desesperado com o teu silêncio. Quer dizer que eu esgotei a palavra, eu esgotei a revelação de Deus em Cristo. Homens que chegam no final da vida como Calvino, dizendo, eu conheço tão pouco de Cristo, e eu já esgotei tudo tão rápido, foi assim. Eu realmente ouvi a palavra de Deus na pessoa do seu Filho, ensinada pelo Espírito Santo, e agora eu esgotei o Pai, o Filho e o Espírito. A dor da minha alma e a confusão da minha mente são realmente devidas ao fato de que eu cansei de ouvir a palavra de Deus e preciso de outra palavra, porque aquela se tornou para mim muito pequena, muito insuficiente. E assim eu sinto outra graciosa repreensão aos meus ouvidos, que é imperceptível ao coração presunçoso, não é? Assim, a primeira maneira pela qual o falar de Deus é melhor nesses últimos dias do que no dia dos profetas da antiguidade, é que Ele nos falou em seu Filho eterno, que é a exata expressão do seu ser, a exata expressão da sua mente. Em segundo lugar, o Filho nomeado herdeiro de todas as coisas. A segunda maneira pela qual falar de Deus nesses últimos dias é melhor do que nos dias anteriores, é que é o Filho que fala, foi designado herdeiro de todas as coisas. Muitas vezes as pessoas têm dificuldade com isso. Jesus recebeu um nome sobre todo nome, mas ele não era Deus. Ele foi designado herdeiro de todas as coisas, mas ele não era Deus. Mas ele foi designado com o nome sobre todo nome, como cabeça da igreja, como aquele que morreu e está unido à igreja. Ele está à direita de Deus, mas ele não sempre esteve. Ele está agora como o marido da igreja. Ele está agora com todos os seus redimidos. Ele está como o Filho de Deus e o Filho do homem. E o versículo 2 diz, nesses últimos dias, Deus nos falou pelo Filho, a quem constituiu herdeiro de todas as coisas. Agora, por que o autor adiciona isso? Porque ele quer que nos detenhamos no fato de que aquele a quem nós ouvimos agora, Jesus, o Filho de Deus, pode cumprir tudo que promete. Quando ele diz, minha paz vos dou, ele não é alguém bem intencionado, querendo ou tentando dar algo que ele não pode fazer, não é? Quando ele diz, para que a minha alegria esteja neles e a alegria deles seja completa, quando ele diz, venham a mim e eu vos darei descanso. Por quê? Porque ele é o herdeiro de todas as coisas para nós, nele estão toda sorte de bênçãos. Todo o universo agora é dele como cabeça da igreja. Todo o universo era dele porque ele criou o universo. Mas agora como cabeça da igreja, no final, ele terá à sua disposição todas as coisas, ele terá em sua sujeição a ele tudo que é, e o escritor quer que você pense nisso. Como cabeça da igreja, ele é o herdeiro de todas as coisas. Agora então todas as coisas vão ter que contribuir para o bem daqueles que são seus. O que significa ouvir um porta-voz de Deus que no final terá, e que agora tem como cabeça da igreja, sob seu completo controle, todas as coisas, toda a terra, toda a água, todo o fogo, todo o vento, toda a energia, todos os recursos naturais, todas as nações. Ele vai fazer o que quiser com o Império Romano para o bem da sua igreja. Todas as forças armadas, todos os edifícios, todas as bactérias, todos os vírus, todas as coisas
todos os anjos, todos os demônios, Satanás, todos os seres espirituais, a morte. Paulo diz: tudo é vosso, porque tudo é de Cristo e Cristo de Deus. Tudo agora está agindo de maneira tal que o seu bem final seja levado em conta. Tudo que a morte faz agora é servir a igreja. Tudo que os vírus, as bactérias, nada. Por isso que as pessoas que estão sempre achando que a igreja está sob uma ameaça, uma nação, um povo, todas as coisas são dele como cabeça da igreja. Todas as nações, todos os exércitos, todas as balas, todos os vírus, todas as doenças, todos os demônios, tudo. Bem, isso significa que ele pode cumprir todas as suas promessas para nós como igreja. Se ele disser: bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra, então eles herdarão, porque todas as coisas vão ter que contribuir para isso: a morte, Satanás, as nações, todos os inimigos de Deus, todas as doenças. Se ele disser: nada em toda a criação nos separará do amor de Cristo, Romanos 8,39, então ele pode cumprir a promessa. Porque o que pode nos separar dele, se todas as coisas agora estão subservientes ao bem da igreja? A morte, o porvir, os anjos, a espada. Paulo diz: nós somos mais que vencedores. Ele, como cabeça da igreja, é o herdeiro de todas as coisas. Todas as coisas agora funcionam exatamente para o bem e o propósito final do seu coração, para a sua igreja. Então ele pode cumprir cada promessa, e nada na criação pode nos afastar, nos separar de Deus, porque tudo na criação, além de não poder nos separar, tem que cumprir o seu papel no bem final, comprado para nós em toda sorte de bênçãos espirituais em Cristo Jesus nas regiões celestiais. Se Jesus disser: não haverá mais morte, nem pranto, nem dor, quando ele disser: não haverá mais. Enquanto há, essas coisas devem servir ao seu propósito. Então, a igreja, quando ele diz: não haverá mais morte, ele pode cumprir. A morte só está cumprindo o seu papel no desenrolar do seu propósito, porque ele é o dono da vida e da morte. Ele é o herdeiro de todas as coisas como cabeça da igreja. E ele governará sem impedimentos sobre tudo, não é? Tudo que causa dor e choro, ele está reinando sobre todas essas coisas, para o bem daqueles que o Pai deu a ele na eternidade, e para a sua glória. Quando você ouve o Filho de Deus, é diferente de ouvir um profeta, não é? Deus cumprirá a palavra dos profetas, mas o Filho cumpre sua própria palavra. Ele cumpre todas as coisas que ele diz. Não há nenhum impedimento, não há nenhuma dificuldade. Então eu me pergunto se você já perguntou no versículo 2, porque Jesus é descrito, o Filho é descrito primeiro como o herdeiro de todas as coisas, e depois, por meio de quem Deus fez o mundo. Porque essa ordem, né? Por que não dizer primeiro que ele é o criador de todas as coisas, e depois, em segundo lugar, que então ele é o herdeiro de todas as coisas, ele criou tudo, não é? Aqui está. Como a história termina é mais importante do que como a história começa, não é? Mas você não pode entender o verdadeiro final sem entender o começo. Em outras palavras, o que está em jogo na minha vida e na sua vida é como será o nosso futuro e não como foi o nosso passado. Não é? Se eu tenho um Salvador que é herdeiro de todas as coisas e faz com que tudo sirva a minha alegria eterna, tudo, a vida, a morte, os demônios e os anjos,
os vírus, enfim, tudo. Então, o passado é importante apenas na medida em que me ajuda a entender essa realidade, essa verdade. Me ajuda a entender isso e acreditar nisso e viver na verdade disso, mas é o futuro onde eu vou viver. Então, o fato é que não podemos entender que Jesus foi designado herdeiro de todas as coisas até que entendamos que todas as coisas foram feitas por Ele. E até que você saiba disso, você pode dizer, Jesus era um homem, não é como nós, foi escolhido, exaltado, e tem esse papel especial como herdeiro, afinal de contas, ele foi nomeado herdeiro de todas as coisas. Então, se ele foi nomeado herdeiro, então talvez ele nem sempre tenha sido herdeiro e foi realmente adotado como filho de Deus, em vez de ser o próprio Deus eternamente. Isso seria o quê? Seria um erro, uma blasfêmia, não é? Ele agora quer evidenciar que está nesse lugar, no lugar do Criador de todas as coisas, que ele sempre esteve, de uma maneira diferente. Ele está como o cabeça da igreja lá. Assim o escritor segue sua primeira e principal declaração de que o Filho é o herdeiro de todas as coisas, herdando para nós todas as coisas que já eram dele. Com a declaração de que por meio dele, Deus fez o mundo. Isso significa pelo menos duas coisas. O Filho existia eternamente para criar o mundo inteiro, e depois, isso por toda a eternidade passada, antes de nascer em Nazaré, na pessoa de Jesus de Nazaré. E o Filho já possui o universo em virtude de criá-lo com o Pai. Então, de fato, o verso 3 diz, ele sustenta, ele não só criou o mundo, ele sustenta cada átomo, todas as coisas pela palavra do seu poder. Então, como ele é nomeado herdeiro? Então, ele criou tudo e ele sustenta tudo. Cada átomo está em seu lugar no universo, não automaticamente, mas pela palavra do seu poder. Como então ele é nomeado herdeiro de tudo? A resposta é que, por enquanto, grande parte da criação, aos nossos olhos, o autor de Bíblia vai falar a respeito disso, parece, aos nossos olhos, não estar a favor, mas contra ele. E Deus ordenou que, por causa da fiel obediência, morte e ressurreição do seu Filho, esses inimigos, um dia, todos verão colocado por escabelo de seus pés, e que eles agora todos são governados por aquele que é o cabeça da igreja. Nós fomos maravilhosamente envolvidos nisso. Hebreus 10, 12 e 13 diz, tendo oferecido um único sacrifício pelos pecados para sempre, Cristo assentou-se à destra de Deus, esperando daquele momento em diante, até que seus inimigos sejam postos por escabelo de seus pés. Em outras palavras, Cristo tomou o seu assento como herdeiro ativo e governante de tudo pela sua igreja. De todas as coisas, em virtude da sua morte, da propiciação, da expiação, que nos fez filhos de Deus, que nos tirou de sermos filhos da ira. E ele não só tem o direito de ser o herdeiro de todas as coisas, porque ele fez todas as coisas, mas porque ele derrotou seus inimigos e comprou um povo perdido debaixo do pecado, que merecia apenas a ira de Deus, por meio da sua morte. Portanto, nós temos dupla razão para dar atenção ao Filho de Deus, que é o herdeiro de todas as coisas. Ele é o herdeiro em um sentido porque ele fez tudo que existe e sustenta tudo que existe. Mas isso nos fazia dele de uma forma diferente, e nem tudo seria subserviente ao nosso bem final. Pelo contrário, nós
o glorificaríamos, mas não da maneira que é a nossa eterna alegria. E ele é nomeado herdeiro em outro sentido, porque ele morreu e ressuscitou para redimir para si um povo, destruiu o pecado e a morte, Satanás e tudo que poderia tornar esse povo miserável, separado da vida de Deus, não desfrutando sem culpa e em santidade infinita da sua face. Então ele pode cumprir sua palavra porque ele é Deus, ele pode cumprir sua palavra porque ele é Criador, e ele pode cumprir a sua palavra porque ele é o herdeiro triunfante sobre todo o mal e toda a miséria para o seu povo, para que todas as coisas juntamente cooperem para o bem, para que nada possa separar, pelo contrário, só possa cumprir aquilo que ele determinou. Essa é uma palavra melhor do que qualquer coisa que os profetas já falaram, que os profetas sonharam. Tudo que eles viam eram sombras, era muito distante dessa realidade estupenda, cristalina, maravilhosa, que faz nós olharmos para todas as coisas de uma maneira totalmente diferente: a morte, a vida, os governos, as nações, os vírus, a dor, o sofrimento. Isso deixa uma última coisa a dizer sobre quão superior é o falar de Deus no Filho, sobre o falar dos profetas, que é importante, é fundamental e às vezes tão tristemente esquecido. Essa palavra de Deus em seu Filho é tão decisiva, tão completa, que não haverá uma terceira fase na história que Deus vai falar. Isso é o que significa quando diz no versículo 2: nesses últimos dias nos falou em seu Filho. Os últimos dias começam com a vinda do Filho de Deus ao mundo. Estamos vivendo então nos últimos dias, desde os dias que Cristo andou no mundo. Quando ele chegou no mundo, começou os últimos dias. Isso é os últimos dias da história como nós conhecemos antes do estabelecimento final e completo do reino de Deus. Antes em que todas as coisas, antes que a glória de Deus enche a terra como as águas cobrem o mar. Os últimos dias de uma guerra são os dias após a batalha decisiva de uma guerra. Uma guerra não acaba no dia da sua batalha decisiva. Nós podemos dizer que os últimos dias da Segunda Guerra Mundial começaram quando os aliados desembarcaram na Normandia. Quando eles conseguiram desembarcar e vencer as resistências nazistas, então aquela guerra tinha acabado. Ela ainda demorou para acabar, mas a batalha decisiva tinha sido vencida. Não tinha mais nada que o exército alemão pudesse fazer para impedir a derrota. Ele estava derrotado. Aqueles eram os últimos dias, podia durar 1 mês, 2 meses, 3 meses, 4 meses. Eles tinham perdido a guerra. Agora estávamos vivendo os últimos dias da guerra, porque não havia mais nada que o inimigo pudesse fazer para impedir que rapidamente, pelo Ocidente e pelo Oriente, os aliados chegassem até Berlim. Eles não tinham mais defesas, eles tinham sido derrotados. Então, os últimos dias da guerra são os dias quando a bomba que decidiu tudo foi lançada. Lá no Pacífico, o fim da Guerra do Pacífico foi quando a bomba de Hiroshima foi lançada. A guerra tinha acabado. Ela ainda tinha dias, um tempo para acabar, mas o inimigo tinha sido derrotado. Ele não tinha como mais se reerguer e lutar, sabe? Então, todo mundo já sabe quem vai ganhar. Quando os aliados desembarcaram na Normandia e finalmente estavam na Europa, então todo mundo já sabia quem ganhava. Sabe quando está a Alemanha 7-1, então, e você já sabe que o jogo acabou? Eu já fui ao Maracanã várias vezes que as pessoas vão embora antes do jogo acabar. Elas já sabem, acabou. Eu não vou pegar trânsito à toa,
eu não vou, o jogo acabou. Não é? Nós fomos derrotados, não é? O outro time já está comemorando, mas ainda falta 30 minutos, mas acabou. Acabou. Então, os últimos dias é isso. É quando a bomba foi lançada, quando o desembarque foi feito, quando a guerra já foi vencida. Mas ainda há algumas batalhas que vão ser travadas. Mas é apenas uma questão de tempo. A resistência pode continuar por meses. Mas o golpe mortal foi desferido no inimigo. E o terreno elevado, fortificado, foi capturado. E os dias de luta que restam são os últimos dias da guerra. São os últimos dias. Nada mais pode reverter. A guerra foi perdida. Assim é desde que o Filho de Deus veio ao mundo. Não é? Em sua morte, ressurreição, ele disse: está consumado. Acabou a guerra. Não é? Agora nós estamos nos últimos dias. Todos os inimigos foram vencidos. Agora ele se sentou. E esses são os últimos dias, de quando ele está sentado, apenas esperando. Não há mais nenhuma batalha decisiva a ser travada. A igreja não está batalhando nenhuma batalha decisiva no mundo. Ela foi feita há 2000 anos atrás numa cruz. Acabou. Não há. É apenas uma questão de tempo. E estes são os últimos dias trazendo o seu triunfo decisivo a todos, todo o seu povo. Agora só está esperando ser chamado cada um das suas ovelhas. Não há mais nada a ser conquistado para elas. Tudo foi feito. Tudo está terminado. Mas o ponto para o escritor de Hebreus é esta: a palavra que Deus falou por seu Filho é a palavra final, decisiva. É a palavra que acabou com tudo. É a palavra da vitória final. É a palavra que agora você só está esperando todas essas coisas irem para o seu lugar, porque ele já fez, já venceu e já se sentou. A pessoa de Jesus, o ensino de Jesus e a obra de Jesus, aquilo que ele fez, dissecado nas epístolas. Quando eu reclamo que eu não ouço a palavra de Deus, quando eu sinto o desejo de ouvir a voz de Deus, eu fico frustrado porque ele não fala de maneira que eu possa desejar, o que eu estou realmente dizendo? Eu estou realmente dizendo que eu esgotei a obra final de Cristo, que satisfaz a mente do Pai, e disse: não satisfez a minha, eu estou satisfeito. Essa palavra completa, revelada em Cristo, no Novo Testamento. Agora, eu realmente esgotei? Normalmente quem fala isso são pessoas que não conhecem praticamente nada sobre Deus, sobre o que Deus fez e sobre o que Ele está fazendo. Quanto mais ignorante, mais as pessoas falam que Deus não falou, ou que Deus precisa falar alguma coisa para ela. Tornou-se tão parte de mim a palavra de Deus, que eu já sou a perfeita imagem de Jesus, e achei que essa perfeita imagem não é suficiente. Eu já sou exatamente a imagem do Filho de Deus, como Deus predestinou que seus filhos fossem. Eu já atingi esse ponto de que a palavra moldou em mim a imagem perfeita de Cristo, e eu já sou esse Cristo perfeito andando pelo mundo, querendo mais. É isso. A minha alma, todos os frutos que saem de mim são exatamente a imagem perfeita de Cristo, de tal maneira que essa palavra que se tornou insuficiente para mim. Eu sou manso como Ele, tenho todas as marcas da imagem perfeita dele em mim, e achei que já sou tão a imagem dele, que preciso de um pouco mais de alguma coisa. Alguma coisa mais estúpida podia ser dita no mundo. Eu acho que não há nada mais estúpido que pudesse ser dito
Certamente um demônio não poderia dizer uma coisa tão estúpida. E nem uma pessoa mundana. Uma pessoa que não conhece o Evangelho. Ou eu, na verdade, trato a palavra de Deus com tanta leviandade, com tão pouca seriedade. Ou eu passei o dedo nela como passo no jornal, como leio twitters, como leio rede social, e às vezes me dá um tédio. Então eu decidi que eu preciso de algo mais do que simplesmente a revelação de Deus em Cristo. É disso que temo ser a nossa geração extremamente culpada. E é terrível admitir isso. Deus está nos chamando para ouvir a sua palavra decisiva, final, para meditar nela de dia e de noite, estudá-la, memorizá-la, nos demorar sobre ela, mergulhar nela, até que nos sature e nos transforme cada vez mais na imagem de Cristo. E pessoas que tratam a palavra de Deus com desdém, dizem que Deus tem que falar alguma coisa com elas. Se você perguntar, e o ministério do Espírito Santo hoje? Para isso, a gente podia apontar aqui Hebreus 2, 13 e 4, mas o ministério do Espírito Santo hoje é a paixão do Espírito Santo hoje, concentrar toda a nossa atenção e todo o nosso afeto na palavra decisiva que Ele revelou em Seu Filho. O Espírito Santo virá outro Consolador para dar testemunho de mim. O Espírito Santo não veio aqui para nos falar uma outra história sobre outra coisa. E a obra do Espírito Santo? A obra do Espírito Santo é te mostrar Jesus. Te mostrar Jesus na palavra que o Espírito Santo inspirou. Essa é a grande obra do Espírito Santo, é o seu grande objetivo, é tudo que Ele faz. Ele abriu nossos olhos, porque o Deus desse mundo cega os homens para não verem a glória de Deus na face de Cristo. A luz do Evangelho. O que o Espírito Santo faz é abrir os nossos olhos para contemplarmos Cristo no Evangelho. Então não pode haver uma pergunta mais estúpida do que: e o que o Espírito Santo está fazendo? Está fazendo isso. Eu enviarei outro Consolador, Ele dará testemunho de mim. Ele vai, não só você vai ter texto diante de você, você vai ter a impressão dessas belezas infinitas na sua alma, pelo Espírito Santo. Então, se nós pularmos, não é? E formos para os primeiros versos do capítulo 2, nós temos uma palavra importante para nós. Sabe, quando as pessoas pensam, e a obra do Espírito Santo? Então, a obra do Espírito Santo é: santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. A obra do Espírito Santo é nos mostrar Cristo, cada vez mais. A oração de Paulo não é para que eles tivessem umas experiências estranhas. A oração era que o teu Espírito, eu oro, eu me coloco de joelho diante do Pai, para que o Espírito fortaleça vocês no homem interior. Para quê? Para que vocês sejam firmados e sejam sólidos em seu interior, para que Ele abra os olhos do coração de vocês, para que vocês conheçam o amor de Cristo, que excede a todo entendimento. Essa é a obra do Espírito, para que vocês conheçam Cristo, o amor dele que excede todo entendimento, conheçam a largura, a altura e a profundidade. Não há mais nada que o Espírito Santo esteja fazendo, não há nenhuma outra obra. Portanto, quando você chega no versículo 2, o capítulo 1 é incrível, mas quando abre o 2, ele abre com portanto. Porque isso tudo é verdade. Ele diz: portanto, convém-vos atentar com mais diligência, e não dessa maneira, não é? Para as coisas que já temos ouvido, para que em tempo algum nos desviemos delas. Porque se a palavra falada pelos anjos permaneceu firme, e toda transgressão
e desobediência recebeu a justa retribuição, como escaparemos nós, se não atentarmos para uma tão grande salvação, a qual, começando a ser anunciada pelo Senhor, foi-nos confirmada pelos que ouviram. Então, no capítulo 1 de Hebreus, não há nenhum mandamento para a igreja. O capítulo 1 de Hebreus, em sua profundidade espantosa, não fala nada sobre o que você deve fazer, não tem um mandamento. Não fala para você fazer absolutamente nada. Todo o capítulo é uma declaração e celebração da palavra final de Deus em Jesus Cristo. É o capítulo 1 de Hebreus. Jesus Cristo, o Filho de Deus. O capítulo começa assim: Deus, depois de falar muitas vezes, de muitas maneiras, pelos profetas, nos últimos dias nos falou em seu Filho. É sobre isso que é o primeiro capítulo. Esse é o ponto do capítulo 1. Algo absolutamente estupendo aconteceu: a vinda do seu Filho e a revelação de todo o propósito eterno de Deus, o mistério que estava oculto desde todos os séculos, em todas as gerações. Cristo. É sobre isso que é o primeiro capítulo. Aconteceu essa coisa estupenda. Agora esse mistério foi revelado. Essa é a maneira de Hebreus dizer o que João diz, não é? Lá no início de João, que diz: no princípio era o Verbo, e o Verbo era Deus, e o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Em outras palavras, Deus Filho assumiu a forma humana como a palavra final e decisiva de Deus para o mundo. Não final porque Deus não falou desde então, mas final e decisiva porque desde que Jesus veio, tudo que Deus tem a dizer está enraizado nele, no que ele fez perfeitamente e no que ele terminou. E tudo que Deus fez e faz aponta para Jesus e é comprovado pela conformidade com Jesus. Então, nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade, como Paulo vai dizer em Colossenses 2:9. E mais, em Colossenses 2:13 ele diz: todos os tesouros de sabedoria do conhecimento estão em Jesus. Todos. Ou seja, alguém só poderia dizer que Deus tem que falar mais alguma coisa se ele dissesse: eu sei todos os tesouros do conhecimento de Deus, da mente infinita de Deus. E já esgotei, não é? Então, além do que o Antigo Testamento nos disse, tudo que precisamos saber sobre Deus e como ele se relaciona com nossas vidas em cada aspecto, em cada parte da vida, seja no casamento, ou no beber um copo d'água, no comer, no andar, tudo que precisamos saber sobre Deus e como ele se relaciona com nossa vida, aprendemos com o que ouvimos e vemos na palavra final e decisiva de Deus, Jesus Cristo. É disso que Hebreus 1 trata, seria um bom resumo. Essa palavra final de Deus, Jesus Cristo, foi revelada, que o Filho de Deus é o herdeiro de todas as coisas, verso 2, que ele fez o mundo, verso 2, que ele é o resplendor da glória de Deus e a representação exata da natureza de Deus, verso 3, que ele sustenta todas as coisas pela palavra do seu poder, verso 3, que ele fez a purificação dos pecados, verso 3, que ele sentou-se à direita da majestade de Deus, verso 3, e ele é maior do que qualquer anjo, verso 4, porque os anjos o adoram, verso 6, ele é o Deus todo-poderoso e eterno, verso 8. Essa é a mensagem do versículo 1, essa é a palavra de Deus, essa é a palavra final, o seu próprio Filho, aquilo que ele fez. Deus falou por meio do seu Filho, e este Filho é o Criador, o sustentador, e o dono, e o governante, e o Redentor do mundo. Não há nenhum mandamento, não há nenhuma ordem no primeiro capítulo, apenas uma declaração, uma celebração de quem Jesus é. Uma celebração da sua grandeza infinita, uma celebração de como ele é o centro de todas as coisas, uma celebração de como tudo existe por causa dele e para ele, uma celebração de que agora ele se tornou o cabeça da igreja e está sentado à destra de Deus. E aí, no primeiro versículo do capítulo 2, vem a primeira ordem, não é, para nós. A primeira coisa é uma ordem, é um dever, é algo que devemos fazer, só agora.
E a conexão com o capítulo 1 é muito importante, né? Por esta razão, por Jesus ser quem Ele é, por ser a palavra final de Deus, por nos últimos dias Ele ter nos falado em Seu Filho. Então ele começa assim, por essa razão, ou então com portanto, em outras versões. Em outras palavras, o capítulo 2 começa nos dizendo que o capítulo 1 é a razão desse dever que ele vai dizer agora. É a razão dessa ordem. É a razão pela qual nós devemos ouvir e obedecer. Porque Deus falou por seu Filho nesses últimos dias definitivamente, e porque Ele é o Criador, o sustentador, o proprietário, o governante, o Redentor do mundo, acima de todas as coisas, por essa razão devemos dar muita atenção. Portanto, convém-vos atentar com muita diligência para as coisas que vocês ouviram, para a palavra, para que em tempo algum vocês se desviem dela. Assim, o primeiro mandamento nesse livro, o primeiro dever mencionado é que você preste atenção na palavra de Deus, porque ela é tudo o que você precisa. Nós podemos resumir os 2 capítulos até aqui dizendo: nesses últimos dias Deus nos falou por meio do seu Filho, por isso você deve ouvir e nunca mais ouvir nada, porque Deus não vai te falar nada mais a não ser tudo em seu Filho. Em outras palavras, Deus falou por meio do seu Filho, então ouça com atenção, faça de ouvir aquilo que Ele falou em seu Filho a coisa mais importante da sua vida. Agora aqui está um comando que precisamos desesperadamente ouvir em nossos dias. Quanto mais então pessoas levianas que dizem que Deus está em silêncio, que elas precisavam ouvir Deus, que Deus não está falando nada. O que você ouve? A quem você ouve? Deus falou através de Jesus. Você o ouve? Quando você pensa sobre paz, alma, vida, morte, casamento, beleza, felicidade, você ouve Jesus? Você ouve outras pessoas? Você ouve mentes ímpias? Você ouve sua própria mente? Por quê? Por que você ouve outra coisa que não é Jesus? Como você o ouve, você compara o ouvir a Ele a ouvir a outra coisa? Quando Ele fala alguma coisa sobre a paz, você quer uma segunda opinião? Quando Ele fala sobre a verdadeira vida, você busca outras opiniões? Quando Ele fala para que Ele te deu a sua vida, o seu tempo, a sua mente, você ouve outras pessoas? Você ouve outras opiniões? Quando queremos ouvir alguém, muitas pessoas conhecem pouco a palavra de Deus e pouco o que Deus diz. Mas por que ela conhece tão pouco? Por que a pessoa conhece tão pouco? Quando nós queremos ouvir alguém, Deus está dizendo para nós aqui: ouçam com diligência agora. O que você tem que fazer agora não é esperar eu falar. Eu falei definitivamente. Vocês estão ouvindo? Quando você quer ouvir alguém, a gente faz provisão para ouvir alguém. Se você quiser ouvir um grupo musical, se quer ouvir uma banda de rock, se você quer ouvir, sei lá, um cantor que você gosta, não é? Você vai se certificar de que você tenha um aparelho de som ou um smartphone. Você vai se certificar de que você assine, sei lá, o Spotify. Você não vai, se você quer ouvir alguém, você não vai andar pela rua esperando que algum lugar toque alguma coisa sobre quem você quer ouvir. Você prepara as coisas. Você intencionalmente faz provisão para você ouvir quem você quer ouvir. Não é? Se queremos ouvir as notícias, a gente se certifica de nossa casa, na nossa cozinha, tem aqui televisão, rádio, um computador.
Porque a gente não espera ouvir a notícia vindo de algum lugar qualquer. Se a gente quer ouvir, saber o que está acontecendo, então a gente liga, a gente para, a gente ouve. Se queremos ouvir sobre o nosso filho que viajou e que está numa situação difícil em algum lugar, a gente então fica perto do nosso aparelho de telefone, a gente fica vendo nossa caixa de mensagens, a gente quer ouvir, a gente quer saber, a gente se prepara, a gente fica à espera. Se quisermos ouvir, sei lá, John Grisham, para mim o melhor escritor de romances de tribunal, né, de histórias de tribunal, e enfim. Então o que a gente faz? A gente vai lá na Amazon e compra um livro dele. A gente passa em algum lugar, numa livraria, e compra um livro de John Grisham. A gente não passa a vida dizendo, eu queria tanto ouvir John Grisham sobre esses livros incríveis sobre tribunal que ele escreve, mas eu nunca achei um na rua. Eu nunca estive sentado, olhei para cima e vi na nuvem escrito um romance dele. Então eu não vejo, porque é o que eu mais queria. Mas nunca aconteceu de eu estar andando num lugar e estar lá um livro para mim. Não, eu vou lá, eu compro, não é? E assim vai. Todos nós queremos ouvir alguma coisa, queridos, e ter certeza, você durante o dia está ouvindo o que você quer ouvir. Todos nós queremos ouvir alguma coisa e fazemos planos para a nossa escuta, e compramos coisas, e vamos a lugares, e nos certificamos, e nos sentamos, e ligamos, e sintonizamos lá na Netflix, e escolhemos o seriado que nós queremos ver. Nós fazemos provisão porque nós queremos ver e ouvir. Não é verdade que nossos smartphones pulam na nossa cara de noite, ficam me incomodando, querendo falar com a gente. A gente pega eles, a gente liga, a gente olha. A gente quer ver. Alguém dizer que passou o dia e não teve tempo de mergulhar na palavra de Deus é um deboche para Deus. E depois, quando tudo estiver difícil, como a pessoa está conversando comigo, no momento ruim, dizendo, eu precisava que Deus falasse comigo, é um deboche maior ainda. Então, como tudo isso se compara a ouvirmos, como ouvir a notícia do que está acontecendo, como ouvir a notícia do que aconteceu não sei aonde, sobre o esporte, sobre doença, sobre vírus, como isso pode ser mais importante do que ouvir Cristo? Então, porque eu liguei para ler, porque eu liguei para ver, porque eu me preparei, porque eu andei com dispositivos para ouvir sobre todas essas coisas, e no final do dia, eu não conheço quase nada mais do que conhecia sobre Cristo do que ontem. Você está ouvindo? O 2º capítulo de Hebreus diz, deem toda atenção para ouvir isso. Não há mais nada para Deus dizer. Não porque Ele não tenha como dizer, porque Ele disse tudo. Porque Jesus é a expressão exata do seu ser. Porque Ele fez tudo. Não há nenhuma aflição, nenhuma coisa na sua vida que você não tem exatamente em Cristo. Em Cristo, Paulo diz, eu posso todas as coisas. Quando eu passo fome, eu não leio lá o último escritor, como passar fome com o espírito para cima. Eu posso passar fome, Paulo diz, eu posso ter abundância, eu posso viver, eu posso morrer, eu posso ser chicoteado, eu posso ser desprezado, eu não fico arrasado. O mundo não vê em mim um espetáculo de alguém que não tem poderes muito além desse mundo para viver. Eu posso me alegrar na cadeia, eu posso me alegrar diante da morte. Sabe por quê? Por causa de Cristo. O autor de Hebreus vai dizer, mantendo nossos olhos fixos em Cristo. Agora alguém vai dizer, Deus não está falando comigo, Deus não está dizendo nada. E isso é excessivamente necessário. O que Hebreus está dizendo aqui é que na vida cristã nós devemos continuar ouvindo a palavra de Deus em Jesus. E devemos fazer isso com muita atenção, ele diz. Não podemos tratar isso casualmente.
Não podemos agir como se já soubéssemos tudo o que precisamos saber, ou que não temos nada a ganhar ouvindo Jesus. Nós temos a ganhar ouvindo alguma coisa hoje, mas não Jesus. E se tudo que Deus tem para me dizer é Jesus, Ele não está falando, porque eu não quero, não é isso que eu quero ouvir. Então, eu vou te dizer a última coisa que você vai ouvir de Deus. Se é isso que você pensa, você vai ouvir dele assim: apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. É a última coisa que quem despreza a Cristo vai ouvir. É a última coisa que quem diz que o que Deus falou em Jesus não é suficiente, que o Filho de Deus não é tudo isso que Deus disse que Ele é. Há uma urgência em Hebreus 2:1, literalmente diz: é extremamente necessário que prestemos atenção ao que ouvimos. Não é apenas uma opção, ou você pode fazer se for especialmente espiritual, ou se você estiver num momento de crise no casamento, momento de crise no trabalho, momento de crise de saúde, então você deve ouvir. Não, é essencial ouvir sempre, é o que ele está dizendo. Essa é uma palavra para todos os cristãos, todos os dias, todo o tempo. Ele diz: é extremamente necessário dar atenção a Jesus como a palavra final de Deus. Este não é um comando isolado no livro de Hebreus. Essa preocupação de fazer com que os leitores despertem, escute bem a Deus, se repete. Por exemplo, em Hebreus 3:1 diz: portanto, irmãos, sendo participantes da vocação celestial, considerai Jesus Cristo, pensai, meditai, considere Cristo. Esse é o ponto de Hebreus 2:1. Ouça-o, considere-o, veja a vida através dele, veja todas as coisas do mundo como por ele, para ele e por causa dele. Veja todas as coisas da sua vida dessa forma. Veja a aflição que entrou na sua vida como uma maneira de manifestá-lo. Tente ver, enxergue isso através de Cristo. Não enxergue a vida através de você mesmo. Concentre-se nele, fique perto dele e mantenha-o em seus pensamentos. Aprenda mais e mais com ele todos os dias. Como ele é, o que ele diz, a maneira como ele vê o mundo. Quando você vê uma coisa no mundo, então veja da maneira com que ele vê. Então, novamente, em Hebreus 12:1 e 2, o autor diz: corramos com perseverança a carreira que nos está proposta, com os olhos fixos em Jesus. Você vê? Não é olhar de vez em quando, não é pequenas olhadas aí durante o dia, é com os olhos fixos. Não veja nada sem estar olhando para Ele. Não tenha uma opinião sobre nada sem estar olhando para Ele. Fixe seus olhos em Cristo, considere Jesus, ouça Jesus. Um dos grandes fardos desse livro é que nós, os leitores, veremos quão sério é ouvir Jesus, a palavra de Deus, considerar Jesus e fixar nossos olhos em Cristo, em tudo que a gente faz, em como nós reagimos, como nós estamos conversando com um irmãozinho do lado, como nós estamos mandando uma mensagem para alguém. Mantenha os olhos fixos, é o que a Bíblia diz. Esse é o primeiro mandamento do livro de Hebreus. Agora, é um mandamento difícil? Nós podemos dizer para Deus: ó Deus, é difícil demais, não consigo isso. O mandamento é: ouça, considere, veja. Essas não são coisas difíceis de fazer, queridos, a menos que você não queira. Dizer que ouvir uma coisa é difícil é só porque eu acho aquilo chato, porque não há nenhuma dificuldade para ouvir alguma coisa. Aí você fala assim: carrega essa pedra para cima do morro. Eu digo: isso é difícil, fico cansado, minha coluna dói. Agora eu dizer assim: eu não consigo ouvir, é um troço tão cansativo ouvir, eu fico extenuado só de começar a ouvir. Uma das coisas mais difíceis que eu faço é ouvir. Não é difícil ouvir. Ouvir é a coisa mais fácil do mundo, a não ser que você ache chato o que ou quem você está ouvindo. Mas esse é o mandamento mais fácil de se obedecer. Seria como dissesse para mim assim: olha, você deve ouvir seu filho,
Sua esposa, isso é muito difícil. Como difícil? O primeiro mandamento desse livro, então, não é trabalhar por Jesus, não é pregar o evangelho ao mundo, não é fazer algo, não é arregaçar as mangas, ir para o outro lado do mundo, ir para lá, ir para cá, e fazer coisas por Jesus. O primeiro mandamento é ouça. Ouça. Ouvir Jesus. Ele não está ordenando trabalhar por Ele. Observe-o. Mantenha os olhos fixos. Todas as nossas mudanças da vida vão vir dessa realidade. Porque a Bíblia diz assim em 2 Coríntios 3,18: mas todos nós, com o rosto descoberto, refletindo como espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória na mesma imagem como o Espírito de Deus. Ou seja, quando eu mantenho os olhos fixos nele, quando eu ouço, quando eu faço provisão para no dia, a coisa mais importante ser ouvi-lo, então eu mudo. O que ele diz sobre ansiedade? O que ele diz sobre medo? Eu ouço o que ele diz sobre isso, ou ouço outra pessoa? Eu tenho muita ansiedade e medo. Ok, você ouve o que Jesus diz sobre isso? Ou você passa o dia inteiro ouvindo outras pessoas a respeito disso? Homens mortos, homens já no inferno. Quem você está ouvindo sobre? Você ouve Jesus? Você escuta o que ele diz sobre medo, ansiedade, morte, sofrimento? Você ouve o que ele diz? Preste atenção, o livro está dizendo, para não negligenciar uma tão grande salvação. E todo o primeiro capítulo destina-se a tornar eu vou botar entre aspas, esse fardo leve. Porque como será difícil ouvir aquele que é o autor da criação, o que sustenta todas as coisas. Como será difícil manter os olhos fixos e ouvir aquele que é a exata expressão do Deus Pai. Como será difícil, o que pode ser mais incrível, mais maravilhoso. Como eu posso achar fácil os meus olhos olharem para as cataratas do Iguaçu que ele fez, que não é nada para ele, e não poder manter os olhos fixos naquele que é o autor de toda a criação. Mas não só isso, naquele que com seu sangue me comprou para Deus. Aquele que devemos prestar atenção, não está podendo prestar atenção numa coisa, sabe? Ler um livro chato na escola, que eu tenho que prestar atenção porque tem que fazer a prova. Ele está falando para mim manter a atenção e os olhos no Criador e Sustentador, dono e governante, redentor do mundo, e o que ele tem a nos dizer é sobre uma grande salvação. É o que o autor está dizendo, para que você não perca essa tão grande salvação. Você vê isso no versículo 3, como escaparemos nós se negligenciarmos tão grande salvação? Portanto, se optarmos por não ouvir Jesus todos os dias, considerá-lo e fixar nossos olhos nele, estamos desprezando sua importância descrita no capítulo 1, é o que o autor está dizendo. Estamos dizendo, ele é autor da criação? Não me interessa, me interessa por outras coisas. O quê? Ele é a imagem expressa do Deus Pai? Isso para mim não é importante, não é relevante. Não acho que ele saiba nada sobre os meus medos e ansiedades, eu acho que outras pessoas sabem mais. Negligenciar isso é negligenciar o capítulo 1, é negligenciar aquele que é o esplendor da glória do Pai, a exata expressão do seu ser. É dizer, Deus não me importa, a imagem expressa de Deus não é interessante para me fixar meus olhos, nem minha atenção. Agora, por que alguém iria querer fazer isso? A única razão seria se considerarmos outra coisa como mais importante para ouvir, porque ouvir alguma coisa a gente vai ouvir, prestar atenção em alguma coisa a gente vai prestar, querer saber como lidar com a ansiedade, medo e a morte, eu vou querer saber de alguém. Se eu não quero dele, certamente eu quero de alguém.
Mas o que distingue um cristão de um não cristão é que um cristão nasceu de novo com uma nova natureza que considera Cristo supremamente valioso. Portanto, você vê, se eu não considero Ele supremamente valioso, eu não nasci de novo, e é por isso que eu não me interesso em ouvi-lo, porque eu acho outras coisas mais valiosas. Ele certamente não é mais a coisa supremamente... Eu nem o ouço, eu nem olho para ele. E assim achamos o argumento do capítulo 1 poderosamente convincente. Deus falou nesses últimos dias por meio do seu Filho. Por isso devemos, ele está dizendo, queremos, é a nossa prioridade, ouvir atentamente só a Ele, fixar nossos olhos nele. A vida cristã é, antes de tudo, uma vida de contemplação. A vida cristã, antes de tudo, antes de você fazer, Deus não precisa que você faça nada por Ele. Paulo disse assim, hoje de manhã estava sendo pregado, Deus não é servido por mãos humanas. Não pense, eu vou arregaçar as mangas, vou fazer a diferença no reino de Deus. Não seja tolo. Você não pode fazer nada por Deus. A vida cristã, muito antes do que o que eu faço, tem pessoas que se converteram, ficaram numa cadeia e morreram lá, não fizeram nada. Não importa. A vida cristã, antes de tudo, é uma vida de contemplação, de ouvir Jesus, considerar Jesus, fixar os olhos no coração de Jesus. Tudo mais na vida cristã vai ser e se originar disso. E se não se originar disso, é inútil. Com todas essas coisas que você acha que pode fazer para Deus, você está condenado. Sem isso, a vida cristã é simplesmente inviável. Você não tem como fazer nada para Deus aceitável fora de Cristo. Cristo, ao mesmo tempo que Ele pode dizer para um ser humano pecador como nós, você é meu filho amado. Em Cristo, Ele pode nos amar. Fora de Cristo, Ele só pode ter uma palavra de apartai-vos para nós. É por isso que a próxima frase no versículo 1 é uma advertência. Atente para essa palavra a todo tempo, para que não nos desviemos dela. Por essa razão devemos prestar muito mais atenção no que ouvimos, para que não nos desviemos dela. A primeira razão para prestar muita atenção ao que ouvimos na palavra de Deus em seu Filho, é que o Filho é infinitamente maior do que os anjos. Ele é o Criador, sustentador, dono, governador, governante, redentor. Portanto, como você poderia não querer ouvir? Como tem pessoas que queriam ver um anjo, não é? Se eu visse um anjo, se um anjo falasse comigo. Como assim? Como assim? Anjos? Preste atenção, não é? O autor está dizendo, você vai cair na destruição, se você não mantém seus olhos fixos, se você se desvia da verdade final revelada pelo Pai em seu Filho. E agora vem a segunda razão para prestarmos muita atenção ao que ouvimos da palavra de Deus por meio do seu Filho, porque se não fizermos, estamos perdidos. Não é que você vai ser menos espiritual, um cristão não tão como devia ser. Portanto, convém-vos atentar com mais diligência para as coisas que já temos ouvido, para que em tempo algum nos desviemos dessa palavra, não é? Porque se a palavra falada pelos anjos permaneceu firme, e toda transgressão e desobediência recebeu a justa retribuição, como escaparemos nós, se não atentarmos para uma tão grande salvação? Considere essa palavra. Ele usa a palavra à deriva, ficar à deriva. Significa flutuar, o que é um pedaço, um tronco de árvore no rio. Ele diz, sem a palavra, sem os olhos fixos nela, sem essa palavra enchendo a sua vida, você vai ser como um toco num rio. E ele flutua, indo em direção ao contrário a um barco que está subindo o rio, né? Porque o toco está indo com fluxo. Não é preciso de vida para flutuar, querido. Ele está dizendo o seguinte, sem os olhos fixos em Cristo, sem essa vida, está todo mundo flutuando, porque você não precisa de vida para flutuar, você só precisa estar lá, você é levado. Hebreus diz que se não prestarmos atenção à palavra de Deus, nós vamos ficar à deriva, nós estamos à deriva, nós estamos sendo levados
pelo fluxo, vamos nos afastar da palavra de Deus. No final do dia, é óbvio que tudo que a maneira com que você reagiu, como você lidou com as coisas, ou como você está lidando na vida com o que está chegando, é óbvio que não está expressando o que Deus é. Você está sendo levado. Todos nós conhecemos pessoas com quem isso aconteceu. Talvez algumas estejam aqui nesta noite. Talvez algumas estejam ouvindo pela internet. A pessoa, ela não tem urgência em olhar. O coração dela não está cativado. De tal maneira que ela faz provisão e tem urgência, não é? Para ouvir, olhar, meditar e fixar seus olhos em Cristo, na palavra final de Deus. Nenhuma escuta focada, nenhuma escuta considerando ou fixando os olhos em Jesus. E o resultado não é ficar parado, minha vida espiritual está estagnada. Não seja tolo. A vida de ninguém está parada, estagnada, não é? O que acontece é que nós somos levados pelo fluxo. Se você não está pensando como Deus, está pensando como o mundo. Se as tuas opiniões sobre a alma não são as de Deus, certamente é a do mundo. Você não está parado. Ninguém está. Esse é o ponto aqui. Não há como ficar parado. A vida não é um lago. A vida é um rio. E esse rio está fluindo para a morte. O rio está fluindo para a destruição. Se você não ouvir Cristo, se os seus olhos não estão fixos, se o seu deleite não está lá, se você não ouve com seriedade, não considera diariamente, não fixa os olhos nele de hora em hora, então você não vai ficar parado, você não está parado. Você está sendo levado, você está à deriva, você está sendo carregado, e você vai chegar no mesmo lugar que todo mundo está chegando. Todas as coisas mortas nesse rio. A deriva é uma coisa mortal, não é? Na vida cristã. E o remédio para isso, de acordo com Hebreus 2:1, é: preste muita atenção no que você ouviu. Preste muita atenção no que eu falo. Não é? Do que eu falo em meu filho, do que eu falei definitivamente. Isso é, considere o que Deus está dizendo em Cristo diariamente. Fixe seus olhos no que Deus está dizendo e fazendo no Filho, e somente no Filho. Esse não é um golpe difícil de aprender para que possamos nadar contra a corrente do pecado e da indiferença. Você tem que ouvir e fixar os olhos. É a única maneira de você ir contra o fluxo da morte, da indiferença e a corrente do pecado do nosso mundo. A única coisa que nos impede de nadar assim é porque nós queremos flutuar em outros interesses que não é Cristo. Mas não vamos reclamar que Deus não está falando, queridos. E nem diga que Deus te deu um trabalho árduo, porque Ele disse: ouça, fixe os seus olhos, dê atenção. Nada disso é árduo, a não ser que você tenha que dar atenção, ouvir quem você acha chato e desagradável. Mas não é cansativo, não é algo árduo ouvir, fixar em algo que você acha lindo, ouvir o que você acha belo, ouvir o que você acha inteligente. Ouça, considere e fixe os olhos. 3 coisas. Nenhuma delas difíceis. Se na última semana você não ouviu, não considerou e não fixou os olhos, não diga a Deus que porque a vida foi difícil. Você ouviu, considerou e fixou os olhos em outra coisa. Todos nós ouvimos, consideramos e fixamos os olhos em algo. Isso não é o que você chamaria de uma descrição difícil de um trabalho. Não é uma descrição sequer de trabalho. Você não acha que ouvir algo seja um trabalho. Não acha que ver algo que seja agradável, você não acha que é um trabalho. Ninguém sai de férias e senta lá na cadeira, em frente ao mar e pensa: que trabalho horrível, estou cansado. Que esforço olhar o mar. Não, porque olhar não é um trabalho. Fixar os olhos no que achamos belo não é um trabalho.
ouvir o que achamos lindo não é um trabalho. É um convite solene para sermos satisfeitos em Jesus como Deus Pai é. Para que sejamos atraídos de tal maneira que não somos levados pela corrente do mundo, como todos os outros. Nosso trabalho, entre aspas, é estarmos satisfeitos com Deus em seu amor. Jesus Cristo. Olha o trabalho. Nosso trabalho é estar satisfeito em Cristo. Você um dia vai dizer para Deus que era algo muito árduo, ou que era desagradável. Uma das palavras mais poderosas para mim é uma simples oração do Salmo 90, verso 14, que diz: satisfaz-nos de manhã com a tua benignidade, para que nos regozijemos e nos alegremos todos os nossos dias. Ou em outra versão: satisfaze-nos pela manhã com o teu amor leal, e todos os nossos dias nós cantaremos felizes. Parece alguém fazendo um trabalho árduo, a oração de Davi. Nos satisfaça com a tua face, nos satisfaça com a tua beleza, para que a gente passe o dia cantando feliz, Deus. E a face de Deus é Cristo. O amor leal de Deus é Cristo. A beleza de Deus é Cristo. Esse é o nosso trabalho, entre aspas, como cristãos. É triste que quem perde esse trabalho realmente começa a querer fazer outras coisas, pensando que Deus precisa de nosso trabalho de verdade. Estarmos satisfeitos pela manhã com o amor de Deus em Cristo, com o que o Pai nos falou em seu Filho, para que a gente se regozije durante todo o dia com alegria nele. E assim sejamos livres do engano, das correntes do rio que está indo, levando as coisas mortas em direção à perdição. Queridos, o perigo de se afastar da palavra, da promessa de Deus em Cristo. Os versículos 2 e 3 nos dizem isso, porque isso é tão perigoso. Não é que você vai ser um cristão fraco. Ele diz: pois a palavra proferida pelos anjos da lei, não é? A palavra da lei, se mostrou inalterável, e toda transgressão e desobediência recebeu o justo juízo. Como você vai escapar se negligenciar tão grande salvação da revelação do Pai em Jesus Cristo? Como? Como você pensa que vai escapar? Se você não ouviu, não considerou, não fixou os olhos, não teve prazer, deleite. Se você até falou que tudo que ele tinha falado em seu filho era pouco demais, que você estava precisando que ele falasse outras coisas. Você pediu para o Pai mudar de assunto, deixar de prestar muita atenção à palavra de Deus em Cristo. O versículo 3 descreve como negligenciar tão grande salvação. Isso é dito ser extremamente perigoso. Você pode perguntar a mim: quão perigoso, pastor? Tão perigoso que, se isso caracterizar a sua vida, certamente você é um homem perdido. Não ouvir Jesus dia a dia, não considerar Jesus, não fixar os olhos em Cristo, ele diz: como você acha que vai escapar? Como escaparemos nós? De que jeito você acha que desprezar o Filho de Deus, a revelação de Deus assim vai fazer? De que maneira você pensa que vai escapar? Se as pessoas que só tiveram a lei em seus corações não escaparam, só a revelação geral. Se as pessoas que tiveram a lei lá na velha aliança também não escaparam, como você pensa poder escapar desprezando a revelação perfeita de Deus em seu Filho? Essa é a pergunta do autor. Como escaparemos se negligenciarmos isso? Não seja tolo o suficiente de achar que há uma maneira de escapar. Ou seja, não escaparemos do julgamento de Deus. Cuidado, não rejeitem aquele que fala. Se os que se recusaram a ouvir, aquele que os advertia na terra, não escaparam, quanto mais nós, se nos desviarmos daquele que nos adverte dos céus, diz Hebreus 12, 25. Por isso que Hebreus é tudo sobre
mantendo os olhos fixos no autor e consumador da nossa salvação. Quando disseram paz e segurança, então de repente a destruição virá sobre eles, como dores à mulher grávida, e de modo nenhum escaparão. É a mesma expressão que Paulo está usando aqui em 1 Tessalonicenses. Não vão escapar. O autor de Hebreus está dizendo: como escaparemos nós? Se nenhum homem só com a revelação geral de Deus escapou, nenhum homem com a revelação maior do que a geral, que foi a revelação da lei, escapou, como nós escaparemos se nós simplesmente falamos para Deus que o que Ele falou em seu Filho para nós era cansativo e chato? Eu não podia ouvir, considerar, fixar os olhos e ter prazer na sua palavra. Estaremos perdidos, não herdaremos a vida eterna. Em outras palavras, pereceremos para sempre no inferno. É sobre isso que o autor de Hebreus está falando. A deriva, queridos, é infinitamente perigosa. Sabe? O que eu pudesse fazer para despertar todo mundo para ser alegremente vigilante em viver a vida cristã. Aí não venha me perguntar: o que eu tenho que fazer? Eu tenho que sair junto com os outros irmãos para fazer alguma coisa? Olhar para Jesus, considerar Jesus, ouvir Jesus. Então você vai saber o que fazer todos os momentos da sua vida, e não nas agendazinhas que eu vou programar para você fazer. Você vai manter os seus olhos fixos. Amanhã vão acontecer coisas, depois da manhã também. Todas elas vão precisar de uma resposta que esteja de acordo com a revelação de Deus em seu Filho, na sua vida. Viver a vida cristã é ouvir, considerar e fixar os olhos em Cristo em todas as coisas. Não é uma coisa que eu faço no sábado, não é numa programação que alguém marca para mim. Seu jugo é suave, o seu fardo é leve. Quão fardo? Se você perguntasse quão suave é o fardo de Jesus, ouvir Jesus, você acha pesado? Ouvi-lo? É tão leve, o fardo de Jesus é tão leve quanto olhar para a face dele. É tão leve quanto ouvir sua voz. Mas se nós negligenciarmos essa grande salvação e gostarmos de fixar nossos olhos em outras coisas, ouvirmos outras coisas, considerar outras coisas, providenciar para ouvir, considerar, fixar nossa mente em outras coisas, então nós não escaparemos. Não escaparemos. E toda essa sensação de que nós vamos escapar é uma tolice, porque nem aqueles que tiveram apenas uma revelação geral ou uma revelação na lei escaparam. Nós pereceremos, porque a marca do verdadeiro Filho de Deus é que ele não é levado, ele não vagueia com o tempo. Se você está à deriva hoje, se você está à deriva porque você não olha, não ouve, não considera, não fixa os olhos em Cristo, um dos sinais de esperança de que você nasceu de novo é que você não vai viver assim. Nenhum filho de Deus fica à deriva. Ele entra em derivas como Davi, mas ele não vive assim. Não vive. Há um desejo crescente em seu coração, no coração do Filho de Deus, de voltar seus olhos para Cristo, de fixar seus olhos nele, de ouvi-lo, de considerá-lo. É a marca da habitação do Espírito Santo em nós, porque é a ele que o Espírito Santo nos leva, nos dirige. Foi para isso que ele abriu os nossos olhos. E um dos sinais de que você pode não ter nascido de novo é que você ouve tudo que eu estou dizendo e não sente nenhum desejo de se proteger da deriva. Não sente nenhum impulso de amanhã fixar seus olhos nele, ouvir ele, considerar ele.
não organiza a sua vida para isso. Em que sempre que você ouve algo sobre alma, paz, você sempre quer ouvir outra pessoa que não é ele. E você sempre acha as opiniões dessas outras mentes, no mínimo, competindo com o que ele diz. O argumento dado no versículo 20, no versículo 2, sobre por que a gente não vai escapar se nos desviarmos e negligenciarmos tão grande salvação, o argumento é esse: porque se a palavra falada pelos anjos se mostrou inalterável, e toda transgressão e desobediência recebeu uma justa recompensa, em outras palavras, se naquelas sombras do Antigo Testamento todos ficaram indesculpáveis, agora que ele falou diretamente em seu Filho, ele falou através de mensageiros intermediários, a lei e anjos. Hebreus diz que os anjos estiveram envolvidos na revelação disso. No entanto, a firmeza daquela palavra ficou inalterável. Era tão grande que toda a negligência, aquilo sofreu a ira infinita de Deus. Agora algo muito maior aconteceu. Deus não falou conosco através dos anjos. Ele não falou por mediação. Ele nos falou em seu Filho. O próprio Deus se levantou do céu, deixou o seu trono, se esvaziou, desceu. Agora esse escritor disse: negligenciarmos essa palavra, seremos muito mais culpados do que todos os habitantes de Sodoma e Gomorra, de todos os homens que viveram em Israel na época da lei, ou de todos os pagãos que viveram em todos os lugares, em todos os tempos. Porque nós negligenciamos uma tão grande salvação que eles jamais sequer puderam imaginar. Eles viram sombras. Assim como sempre na Bíblia, Deus graciosamente está nos dando nesse livro incentivos positivos e negativos para abraçar nossa grande salvação e ouvir nosso grande Salvador. Negativamente ele diz que pereceremos se não ouvimos, consideramos e fixamos os nossos olhos na palavra de Deus final que está diante de nós. Positivamente ele diz que essa palavra é tal que como alguém poderia não querer ouvir essa palavra. Quem está falando é o Criador de todas as coisas. Quem está falando é o sustentador de todas as coisas. Quem está falando é o herdeiro de todas as coisas. Quem está falando é o governante de todas as coisas pelo direito de majestade infinita que ele tem. Ele é o purificador de todos os nossos pecados, sofrendo sobre ele mesmo a ira infinita que era nossa. Nós não confiamos nele, na sua mente, em seu ser, em quem ele é. Como não querer prestar atenção na única coisa que vale a pena prestar atenção, não só agora, mas por toda a eternidade, como o Pai tem contemplado o seu Filho. Então ele diz: como escaparemos? Então, queridos, não há nada mais trágico do que dizer: eu estou precisando que Deus fale comigo, porque mostra uma escuridão tão grande. E ao mesmo tempo, a vida cristã é ouvir, considerar e fixar os olhos em Cristo e enxergar então agora todas as coisas, e isso regular tudo que a gente faz. Não é um trabalho árduo ouvir quem nós amamos, considerar quem nós amamos e contemplar a coisa mais linda que pode ser vista. Vamos ficar de pé.